Quando eu vejo uma pessoa estúpida, o meu sonho é que ela fale o máximo possível. Uhum. Para que ela se exponha na sua estupidez. Então a ideia de calar uma pessoa me parece só burra. É que aí tem um negócio que eu acho que vale a pena, talvez, fazer uma ressalva, que é a responsabilidade dessa pessoa burra que fala. Então aí o grande negócio é que ela pague pelo que ela falou. É. Assim. Não impedi-la de falar. Porque a gente precisa que as pessoas sejam estúpidas à luz dos nossos olhos. Se a gente puder falar tudo o que a gente quer falar e aí a gente seja responsabilizado, você vai poder identificar quem você quer estar perto ou não. Por não poder falar abertamente de alguns temas, você corre o risco de estar convivendo com um pedófilo e você não sabe. É que eu acho o seguinte, né? Assim, talvez concordamos em discordar. A palavra dita, ela não volta. Certo. Então ela atinge, Isso. de alguma forma, uma ou milhões de pessoas. E a responsabilidade é de É a quem? responsabilidade de quem fala. Pronto. Aí. Mas ela tem que poder falar. E ser responsabilizada por isso. E, se possível, não ser possibilidade de falar novamente sobre determinados assuntos que ela insiste em falar. Entendeu? Então, dependendo da situação... Mas qual assunto? Você consegue me dar um exemplo? Cara, assuntos polêmicos que são pontos pacíficos de convívio entre a sociedade. Quem vai fazer a lista de quais são eles? Hã? É, esse é o ponto. Esse é o ponto. O cercear da liberdade total, ele embarga no momento em que a gente precisa definir. Quem define? Por exemplo, a Constituição. O que é legal, o que não é. Bom, mas o Flávio Dino ontem falou que fake news é crime. Não, mas assim, cara... Pois é, e quem define? E não é crime. Não, quem define é a Constituição, cara. A gente não tem poder de saber o que é legal, o que é ilegal? A gente não tem uma referência? tem. Mas a gente não pode ter uma coisa que é legal e imoral? Sim. Alguém que é preso, alguém Sim. que está preso sobre... Legal e moral, ok. Alguém que está preso sobre a atuação do Estado. Ela tem como postar nas redes sociais? Não. Se tiver preso, não. Então, se tem algo que ela falou de errado que cause que ela seja presa, Pronto, a limitação prende tá ela. aí. Você não precisa prender a rede social. Não, mas eu não tô falando prender a rede Porque social. ela presa, ela Eu não tô faz nada. Eu tô falando não controlar... Você fala controlar o que a pessoa diz, é isso? Isso. Não controlar das mídias? É isso? E é porque vamos partir de um limite que assim, a pessoa cometeu um crime. Crimes existem, Constituição existe, crimes existem. Se a pessoa cometer um crime, ela vai ser presa. Sim. Ela presa, ela não tem rede social. Ela não pode falar nada. Lá dentro da cela ela vai poder falar. Mas ela não fala nada, porque ela não tem acesso. Cara, Concorda? assim, de certa forma, você tá coibindo a pessoa de falar novamente na internet. Se tiver que prender... Mas ela foi julgada. Dependendo do crime que ela comete, ou Isso. da relevância e da gravidade. Isso. O problema disso é o que você disse sobre ser legal ou ilegal. Porque houve uma época em que a escravidão era legal. E se alguém não tivesse atravessado o samba, estaria aí até hoje. Porque tem um propósito, por exemplo, que é da impessoalidade. Se uma regra é muito clara, ela vale para todos. Então, por exemplo, o Léo Lins. Que não é o que acontece. Léo Lins foi Exatamente. proibido de fazer piadas pejorativas com todo mundo que não seja... Comigo pode, tá, Léo Lins? Com homens Meu brancos de sonho. meia idade. Só isso que ele pode. Não pode fazer com nenhuma outra E minoria. o gênio considerada. leu o processo ao vivo. Mas assim, vamos lá. Vamos falar então... No show, não na internet, falando assim, eu acho isso como se fosse piadas em um show Piadas. pra quem pagou para ver aquelas piadas. Se for... Deixa eu colocar uma hipótese aqui. Se for uma piada racista e quem ouviu se sente, digamos, ofendido. Se sente. Essa pessoa não pode reportar injúria racial? Pode. Pelo Pode. Vai ser julgado. Mas até Isso. então, o racismo é configurado como crime. Crime, totalmente crime. Pronto, cara. Então é isso, assim, as pessoas elas têm que ter responsabilidade por o que dizem, só isso. A internet é uma arena. Princípio, eu concordo, já, pra gente não ficar também, parece que a gente tá... Mas qual o princípio da impessoalidade? Pra mim, assim, não importa se a pessoa... Eu não vi quem me disse. O João das Couves disse isso, ele deve ser julgado com o mesmo critério que o Beltrano Que não é o que acontece. da Silva disse isso. Que não é o que acontece. Quando você pega o padrão duplo, é muito mais, em geral, perseguições políticas... De uma certa classe. Quem incomoda, por exemplo, políticos. É o Léo Lins indo nas cidades lá falando mal do prefeito, etc. Ele juntou um ódio do Estado contra ele que é maior que as piadas. Porque as piadas continuam sendo feitas por pessoas brancas, negras, de qualquer outra minoria, continuam fazendo as mesmas piadas. Então, se é proibido, que proíbe de todos, para que todos vejam que isso é proibido. Mas eu concordo com você, Geiger, e concordo que cada caso vai ser um caso super particular. Inclusive, um juiz vai julgar diferente de outro juiz. O grande ponto é, se você fala alguma coisa
que ofenda uma outra pessoa e ela se sinta, por exemplo, discriminada... Deixa eu te fazer uma pergunta ela sobre tem um isso. espaço, ela tem um espaço O para que poder... determina a ofensa? O que determina a ofensa é o conteúdo da fala. Me senti bastante ofendido por isso que você falou agora. Não, mas eu não falei nada... Aí é que nada tá. ilegal. Não Mas falei o nada ilegal é a prática do crime, não falar sobre ele. Como assim a prática do crime? Você não pode deixar de contratar uma pessoa porque ela é negra. Isso é crime. Falar sobre isso não é crime. Falar sobre... Falar sobre... racismo? Não é... Exatamente. Não, mas falar conteúdo racista não é... O ponto todo é quem determina a ofensa. Porque a ofensa está num campo abstrato, não físico. E aí o problema é que você está pensando com muito bom coração. O problema é que quem vai usar isso é todo mundo. E nem todo mundo tem um bom coração. Eu posso dar um exemplo, talvez, aí eu vou entrar em... Por isso que eu falo que cada juiz pode julgar de uma forma, dependendo do que for colocado. Mas aí é sacanagem, né? Porque a gente vai depender da mão do juiz que cai. Não, é porque não existe o ponto que ele falou. Não existe pão, queijo, queijo. Depende da intenção, depende do Quem conteúdo. julga isso? Hã? E cada juiz. A justiça julga. A justiça... Mas, por exemplo, eu Diego... não sei falar em termos técnicos e jurídicos. Por exemplo, Diego... A intenção é uma variável. Você vem e fala assim... Primeiro, deixar claro que isso é só um exercício hipotético. Em alguns casos, eu sou a favor de cotas. Em alguns casos. Em todos, não. Acho que não é tão produtivo. Gostaria de ter propósitos melhores de inclusão do que as cotas. Cotas de qualquer coisa. Tá. Cotas de qualquer coisa. Mas eu acho que há formas melhores de inclusão do que as cotas. Mas, em alguns casos, pode acontecer isso. Perfeito. Vamos porque você falou isso. Né? Você falou isso. E aí, você talvez tenha cometido um crime. Porque alguém vai te chamar de racista. Uhum. Por quê? Vamos supor assim, eu falo que você é racista. Pô, você é branco. Você não tem que falar sobre cotas. Quem vai falar sobre cotas? Não, o que acontece? Ele pode me processar e eu vou me defender, ele vai perder. Isso, só que nesse momento, concorda que no momento que eu te chamo de racista, eu cometi uma injúria e você ainda nem foi julgado. Eu, de fato, cometi um crime. Tá na internet, tá cheio de criminosos cometendo crimes para crimes que talvez aconteçam. Não sei se acontece assim nesse extremo, Geiger. Assim, tipo... Você saiu do Twitter, né? Você saiu do Twitter? Saí do Twitter, cara. Então... Mas, assim, no limite, cara, as pessoas elas têm liberdade pra processar quem quiser e você tem liberdade de se defender, cara. Mas não pra falar. Você tem liberdade de processar, você não pode de se defender, mas você não falar. pode chegar uma pessoa de conteúdo racista que configure se claramente... ela xingar, ela não vai ser penalizada? E aí ela não vai ter a liberdade dela cerceada? Esse é o sistema que funciona. É isso. Agora, se essa pessoa não pode falar ali, ela não pode falar ali. Não significa que ela não continua agindo assim. E como eu disse, pra mim é muito mais importante que os idiotas sejam idiotas à luz de todos, pra que a gente identifique e segregue. Sim. Uhum.